E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI. E hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante polêmico, tá bom? Só que precisa ser discutido, precisa ser debatido, discutido no sentido de debatido, tá? Vamos lá. A homossexualidade, ela é uma doença? Ela tem causa? Qual é a origem? Né? A primeira coisa que você tem que saber, quando a gente for falar nesse tipo de assunto, de qualquer assunto na verdade, é que a ciência, ela estuda os assuntos como um método muito apurado, um método bem definido, né, que possa inclusive ser reproduzido e que possa ser observado de alguma forma, porque precisa ser validado, né? Só que a ciência ela não prova nada, tá? Ela apenas define, né, defende, argumenta estatisticamente que as coisas podem se correlacionar, né? Correlacionar é diferente de se relacionar, né? Quando você relaciona uma coisa a outra, você está estabelecendo uma relação de causa e efeito. E a ciência ela jamais estabelece relação de causa e efeito, tá? Às vezes, só quem pode na ciência estabelecer relação de causa e efeito são os pós-doutores, tá? E mesmo assim a gente ainda, né, os acadêmicos ainda olham com desconfiança e acham isso uma ingenuidade, né? Exemplo, quando é feito um DNA para saber se um cara é pai de uma criança, por exemplo, lá no DNA vai aparecer que a probabilidade daquele cara ser pai mesmo é 99,999999, uma sequência enorme de 9 até o finalzinho ser 1, né? Ou seja, não é 100%, né? Então, embora, né, seja 99,999, não é 100%, embora exista a possibilidade seja alta, não é prova, né? Lógico, hoje existe um consenso nosso, da sociedade, até porque a sociedade precisa definir, né, se o cara é ou não é, né, mas percebe que dá para questionar, é questionável, né? E quando a gente fala sobre qualquer assunto, e especificamente sobre a homossexualidade, isso se aplica, tá? Essa mesma lógica. Ninguém sabe a causa, ninguém sabe a origem, ninguém sabe se é natural, né, no sentido de naturalista, porque por isso a gente não pode dizer que a homossexualidade é uma doença. Mas do mesmo jeito a gente não pode dizer que não é. Percebe? Existem muitos trabalhos, existem aí as linhas que dizem que as pessoas, a homossexualidade é um fator genético. Tem outras pesquisas que dizem que é influenciada pelos fatores sociais. Percebe? Só o fato de existir duas linhas de pensamento, mais de duas de pensamento, eu estou citando duas, já é um problema. Existe uma outra linha de pensamento que combina, fala, não, um pouquinho de genético, né? Ou seja, só o fato, percebe que não existe um consenso para dizer que não é doença, mas também não existe um consenso dizendo que é doença. A tendência do pessoal hoje, né, é dizer que não é, tá? Mas a verdade é que ninguém sabe, isso é uma incógnita, tá bom? Portanto, a gente não pode argumentar sobre isso com certeza, de forma paradigmática, tá? Então, respondendo à pergunta, homossexualidade é uma doença? Eu não digo que é. Também não digo que não é. E acho uma ingenuidade alguém dizer, né, defender que é. Tá? Do mesmo jeito que eu acho ingenuidade alguém dizer que não é. Penso que devemos tratar a homossexualidade como diversidade, né? Por exemplo, lá no meu sítio tem frutas que eu tenho um tipo de fruta que ela dá diversas, roxa, amarela, verde, ou seja, diversidade. Mas eu não posso dizer qual é a fruta, né, qual é a melhor, porque assim, né, não tem como a gente fazer esse tipo de afirmativa, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender é que tratar com igualdade, na maioria das vezes, é você tratar com diferença, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata a homossexualidade como igual, a gente está dizendo que eles têm que seguir os mesmos padrões que a gente heterossexual segue.
E isso, do meu ponto de vista, pode ser tudo, menos igualdade. Isso, pra mim, é assimilacionismo, tá? Você vai ver muito psicólogo, muito psiquiatra, esse cara falando bobagem, tá? Porque o cara que fala assim, não, a gente tem que tratar os homossexuais sem sentido pejorativo, pessoal, pelo amor de Deus. A gente tem que tratar os homossexuais né, como iguais. Não, a gente tem que tratar eles como diversidade, né? Porque senão a gente está sendo assimilacionista. A gente não tem que obrigá-los a seguir os mesmos padrões, aos mesmos modelos, aos mesmos conceitos que a gente segue. Isso é bobagem, tá? Lógico, né? Que eles são iguais em direitos, em deveres, né? Que eles são iguais nas questões comportamentais, né? Comportamentais não, nas questões biológicas. Mas se a gente for avaliar comportamentalmente, eles não são iguais. Eles têm a diferença que é a questão de gênero, né? De atração pelo sexo, pela uma pessoa do mesmo sexo, né? De novo, isso é certo? Errado? Não sei, não sou eu que vou dizer, acho que não é um pastor que vai dizer, acho que, né, não é um padre, acho que essa seara é uma seara complexa demais para a gente tratar, como certo ou errado, doença ou não, mas que a gente tem que tratar como diversidade. Isso é uma opinião pessoal, inclusive, tá? Você vai ver que não é, pode ser que não seja a opinião aí dos psicólogos e da maioria dos órgãos que regulam, né? E para ser bem sincero, eu prefiro nem saber, tá bom? Eu prefiro nem saber se é certo, se é errado, se não é. Eu prefiro tratar como essas diferenças como diversidade, né? E deixar claro que o diferente ele merece respeito, merece o zelo, como qualquer outro ser humano. Não é porque a pessoa é homossexual que ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada porque ela é um ser humano, é uma pessoa, né? E a gente tem que tirar esse mito de que ser diferente, ou pelo menos a gente aplicar o conceito de que diferente não é inferior, né? A gente tem que entender que o que é diferente não é inferior, ele é diferente, né? Que às vezes a gente, o homossexual não pode ser tratado como diferente, porque ele é igual. Não, não é igual. Ele não é inferior, ele não é superior, ele é um ser humano, né? É uma diversidade da condição, né? Da condição de gênero. Respondendo a segunda pergunta que eu falei, é doença? Não sei. Tem cura? Mesma coisa. Não faço a menor ideia, né? Chega a gente na minha clínica com essa condição, já chegou. Foi o meu primeiro caso, inclusive, depois que eu me formei em 2012. Eu comecei a atender em 2013, me formei em dezembro de 2012, comecei a atender em 2013, na clínica de um amigo, né, o Fernando. O primeiro paciente que eu tive foi com essa demanda, né? Eu sei, o cara chegou lá dizendo que, né, que ele ele se sentia homossexual, mas a família dele era religiosa, cresceu no âmbito evangélico, né, e que queria virar, né, homem no popular, né. E eu deixei bem claro que eu não conseguia fazer isso, eu não acredito que que essa era uma questão de troca de orientação sexual, mas assim, né, trabalhei um processo de reflexão com ele para que ele conseguisse ali se aceitar naquela condição. Mas eu também não posso dizer que ele estava errado, porque o cara tem uma demanda, ele tem uma dor e que merece ser ouvida. E segundo, se for realmente uma dor para ele considerar aquilo como doença, precisa ser tratado, né? Obviamente que o CRP ele trata isso aí diferente, né? Mas, né, o CRP fala, não, a gente não pode tratar. Eu não trato porque eu não sei. Mas se existisse uma técnica, eu conhecesse uma técnica que fosse né, assim, reconhecidamente funcional, tiver seguido todo o rigor de experimentação e funcionasse, é lógico que eu acho que o cara tinha que ter, né? Porque ele tem que ter, a pessoa ela tem o direito de escolher, né? Esse é o único direito que ela tem, que é de escolher. Seja a sexualidade, seja o parceiro, seja o presidente, seja o governador, enfim, não importa, ela pode escolher, né? E hoje a ciência é limitada e essa questão ainda é muito polêmica para a gente tratar, né? Bem, eu acredito que nem eu falei, se isso é uma demanda que traz infelicidade para a pessoa, ela precisa ser tratada. Eu não consigo tratar. A ciência hoje, pelo menos o que eu conheço de estudos, e olha que eu leio muito, tá? A gente não tem nada que consiga, né, trabalhar esse assunto como, né? Eu não conheço nenhuma técnica que consiga mudar. Não conheço, né? Mas é como eu falei, pessoal. Acho que a gente tem que. Hoje as recomendações é que a gente foque
né, na autoaceitação, tá? Porque isso não é um problema, isso não é uma doença, mas é que nem eu estou falando. Eu particularmente não sei o que falar, penso que o trabalho de aceitação ele tem que ser feito, né? Mas se realmente a pessoa quiser e um dia existir uma técnica que possibilite essa mudança, eu não vejo problema nenhum, tá? Tem pessoas que não querem ser, a pessoa é homossexual. Aí você vai dizer, pô, mas o cara não quer ser homossexual porque a sociedade é repressora, violenta, agressiva, hostil. Verdade, concordo. E é por isso mesmo, tá, que a pessoa não quer ser. Mas beleza, de repente ela quer se inserir numa Matrix. Né? Eu também não posso querer mudar a sociedade, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se o cara quer tomar a pílula azul, infelizmente eu tenho que ser a via de acesso da pílula azul, né? A gente não pode aí ficar podando o ser humano. Um ponto que eu quero deixar bem claro é que isso é uma visão pessoal, tá? Isso não, de repente o que eu falei aqui não condiz com o que o CFP, né, direciona aí, ou com que algum psicólogo possa, né? Mas, assim, essa é a minha opinião, estou expressando a minha, né? Eu não pratico muito do que eu falei aqui, eu não pratico na clínica. Até porque, como eu falei, eu não tenho como fazer com o cara deixar de ser homossexual. Até porque, não sei, pra mim, né, o que eu posso fazer é um processo de reflexão para que a pessoa entre numa possível aceitação e consiga conviver com essa condição de maneira eficiente na sociedade. Isso eu posso fazer. Agora, fazer o cara deixar de ser homossexual virar homem, não sei, não consigo, infelizmente. Ou felizmente, né? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu acho que esse é um tema polêmico. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Se você quiser deixar a sua opinião aí, sinta-se à vontade, porque eu não estou sendo paradigmático aqui não, tá? Muito pelo contrário, eu quero levantar aí uma discussão saudável para que a gente de repente consiga aí, né, fomentar mais estudos, cada vez mais soluções ou mais ideias, ou enfim, para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Segue o nosso canal. Valeu?